Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 793, Expropriação e selamento. Ao ver esta cena, a bruxa do caos soltou um berro furioso. No entanto, como ela era incapaz de ser tocada, atacando mesmo tocar e atacar os outros, não havia nada que ela pudesse fazer neste momento para impedir que a cena diante dela acontecesse. Quando eles retornaram a este universo e a esta linha do tempo do ritual, foi quase no mesmo instante que o Rei Mago Púrpura deu um tapa na palma da mão em direção a Lilia. Então, Fan Xingjian foi capaz de sentir a presença de perigo com sua inspiração súbita. Não houve hesitação e nem necessidade de pensar nisso. Fan Xingjian dividiu 10% de seus poderes no campo de batalha contra o Lord Qingsan e se transformou em uma espada de luz. Então ele chegou à capital imperial na velocidade da luz e montou um quarteirão na frente de Lilia. Vendo a luz da espada que apareceu de repente, o Rei Mago Púrpura Claudia não teve a mesma fúria que a bruxa do caos Lamia estava sentindo. Em vez disso, ela revelou um sorriso animado. A esfera de luz em sua palma, que ela chamou de 5 milhões de pares de amor, foi algo que ela gastou muito esforço para criar. Aproveitando a oportunidade de estabelecer o ritual, o Rei Mago Púrpura abrangeu toda a capital imperial com todos os seus poderes e os insetos sob seu controle. Ela enterrou todos os 5 milhões da população da capital imperial no subsolo e fez com que seus insetos se tornassem parasitas nos cérebros dos plebeus. O Rei Mago Púrpura então deu a mesma mensagem a todos os plebeus. Era se apaixonar por Lilia. A mente de todos foi preenchida com as informações de Lilia. A imagem, voz e disposição de Lilia encheram seus cérebros. Então, sob o efeito da magia negra, as informações se transformaram em infinitos sentimentos de amor. Todos os detalhes foram preenchidos por aquele sentimento sonhador, e o amor de todos foi distorcido pelo Rei Mago Púrpura. Pode-se dizer que enquanto o ritual estava progredindo, ela também aproveitou a oportunidade para fazer toda a população de 5 milhões da capital imperial, independentemente de serem homens ou mulheres, velhos ou jovens, velhos avós ou velhas avós, senhoras de meia-idade ou tios, ou até mesmo crianças de 5 anos, apaixonam-se por Lilia em graus variados. No entanto, este foi apenas o começo. Ela então fez uso dos insetos e do poder da magia negra para atrair a vontade de todos os 5 milhões de pessoas. O amor pertencente a 5 milhões de pessoas estava cerrado em suas mãos. Isso era o que ela realmente queria. Pode-se dizer que qualquer um que fosse atingido por esses 5 milhões de pares de amor e os tivesse canalizado em seus cérebros, se apaixonaria perdidamente por Lilia. No entanto, isso também pode ser considerado uma faca de dois gumes. As pessoas abaixo do nível divino definitivamente morreriam se recebessem o impacto de 5 milhões de testamentos. Mesmo para aqueles entre o nível divino, as pessoas no nível 1 ao nível 2 ainda podem ser gravemente feridas. Assim, quando ela lançou esses 5 milhões de conjuntos de amor para Lilia, Fan Xingjian sentiu o perigo e que Lilia morreria com esse golpe. Ele instantaneamente dividiu 10% de seus poderes para criar um bloqueio na frente de Lilia. Este era o objetivo do Rei Mago Púrpura, canalizar os 5 milhões de conjuntos de amor para Fan Xingjian. Sob o olhar enfurecido da bruxa do caos, o sorriso do Rei Mago Púrpura e o olhar atônito de Fan Xingjian, a esfera de luz roxa jorrou na mente de Fan Xingjian e entrou profundamente em sua consciência. Era como se o óleo tivesse sido derramado em uma panela fervente. Nesse momento, Fan Xingjian sentiu como se todo o seu cérebro fosse explodir completamente e que inúmeras informações pareciam estar explodindo em seu cérebro. O aumento de 5 milhões de conjuntos de artes marciais fez com que até mesmo Fan Xingjian, com seu atual nível de cultivo, ficasse atordoado. Idiota! A bruxa do caos olhou para esta cena e soube que a situação havia saído completamente do controle. Ela balançou a cabeça e olhou sarcasticamente para o Rei Mago Púrpura. Então ela disse: "Você acha que deu ele emoções? Não é esse o caso." Mago Roxo. O Rei Claudio olhou para o atordoado Fan Xingjian com satisfação. Olhando para o brilho roxo que continuava piscando em seus olhos,
Ela revelou um sorriso satisfeito como se estivesse olhando para uma obra de arte perfeita. Emoções. A bruxa do caos sorriu. Ele nunca foi roubado de nada. Ele foi apenas selado. Selado? O rei mago púrpura franziu a testa e perguntou em dúvida, por que é um selo? A bruxa do caos balançou a cabeça e lentamente se dissipou no ar. Você nunca descobrirá que tipo de demônio você libertou. No momento seguinte, ela desapareceu da visão do rei mago púrpura e voou rapidamente em direção ao norte. Toda a situação no império ficou completamente fora de controle. As restrições de Fan Xingjian foram removidas e provavelmente não há mais ninguém no império que possa detê-lo. Ao pensar nisso, os olhos de Lamia revelaram um olhar solene. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, só podemos colocar todos os nossos poderes com o reino do Leão de Aço e a igreja. Espero que nada tenha dado errado no norte. O rei mago púrpura começou a ter dúvidas depois que a bruxa do caos foi embora. As palavras da bruxa do caos de antes continuaram ecoando na mente de Claudia. Ela olhou para Fan Xingjian, e uma vontade marcial roxa continuou varrendo. Parecia que ela estava sondando profundamente a mente de Fan Xingjian enquanto observava as mudanças nas informações em sua mente. No momento, a mente de Fan Xingjian foi inundada por inúmeras vozes. Lilia. 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 Incontáveis vozes gritavam o mesmo nome, e os sentimentos de amor pertencentes a 5 milhões de pessoas foram comprimidos na mente de Fan Xingjian. No entanto, esses sentimentos foram incapazes de ressoar dentro dele. Os intensos sentimentos de amor não distorceram a consciência de Fan Xingjian e lhe deram emoções. Em vez disso, eles chamaram algo nas profundezas de seu coração, algo que ele pensava que não tinha mais. Caixa. Um som estilhaçante pareceu ressoar em sua mente. Lilia. Eu amo Lilia. Ela é tão fofa. Ela é tão pura. Inúmeras vozes gritaram na mente de Fan Xingjian, mas Fan Xingjian era como um espectador, olhando para tudo com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Caixa, caixa. O som estilhaçante em sua mente ficou cada vez mais alto, e algo parecia estar explodindo nas profundezas de seu coração. Onde está Lilia? Queremos procurá-la. Onde estamos? Onde é este lugar? Emoções fervorosas pareciam um álcool forte, explodindo naquele instante. Depois que eles explodiram, havia inúmeros sentimentos de dúvida. Fan Xingjian sentiu-se cada vez mais perplexo ao ver isso, e mais rachaduras apareceram em seu coração. Caixa. Caixa, caixa. No momento seguinte, algo pareceu quebrar abruptamente. O Fan Xingjian, que estava no céu acima da capital imperial, abriu os olhos e olhou para o mundo diante dele. Tudo parecia igual, mas ele sabia que agora tudo era diferente. Enquanto olhava para a aberração no coração de Fan Xingjian, inúmeras informações também passaram pela mente do rei mago púrpura. É verdade que existem pessoas neste mundo que podem ignorar, ou melhor, não ser afetadas por uma porção de emoções. Essas pessoas são de sangue frio, egoístas e absolutamente irracionais. Ou melhor, pode-se dizer que eles nasceram para não ter coração. Será que Fan Xingjian é esse tipo de pessoa? A vontade marcial do rei mago púrpura continuou escaneando a mente de Fan Xingjian, não querendo perder nenhuma pequena justificativa. De repente, seu semblante mudou. Então, com um flash, ela recuou na velocidade da luz. 5 milhões de conjuntos de amor não lhe deram emoções nem distorceram suas emoções. Em vez disso, eles ativaram algo nele. Pensar que é assim. Não foram expropriados mas selados. Se for esse o caso, terei que decidir depois de fazer algumas observações cuidadosas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 794. Matar. Apesar de ver o rei mago púrpura recuar, Fan Xingjian não o impediu. Ele simplesmente se virou e cortou. Então uma luz roxa brilhou como se algo tivesse sido arrancado do corpo de Lilia. Com o golpe de Fan Xingjian, os olhos de Lilia recuperaram a clareza e ela estendeu a mão. Mestre. No entanto, ela então percebeu que seu corpo estava caindo incontrolavelmente.
Lilia só podia observar enquanto Fan Xingjian se afastava cada vez mais dela. Fan Xingjian não olhou para ela. No momento em que ele teve certeza de que Lilia já havia partido com segurança e aterrissaria fora da capital imperial, ele não conseguiu mais segurá-lo. As emoções que ele havia perdido por 3 anos mais uma vez voltaram para ele. Depois de obter os detalhes da situação atual da batalha, a primeira emoção que sentiu foi fúria, grande fúria. Chamas infinitas de fúria ardiam em seu coração. Neste momento, ele teve uma forte sensação de querer matar. Não foi porque alguém matou seus subordinados, fazendo querer retribuir o favor. Não foi um desejo homicida que brotou da compreensão dessa linha de raciocínio. Em vez disso, naquele momento, havia apenas o pensamento de matar em seu coração. Com um flash, esses 10% de seus poderes retornaram à região do Grande Oeste e mais uma vez bloquearam o ataque do verdadeiro Lord Kingsan. Na região norte do gelo, o quinto príncipe olhou para Fan Xingjian com olhos cheios de emoção. Ele continuou empurrando Fan Xingjian, que parecia não ter meios de retaliar. Quanto tempo o quinto príncipe esperou? Quanto ele havia sacrificado? Quantas vezes ele falhou? Desta vez, ele poderia finalmente esmagar Fan Xingjian, que era um espinho em sua carne, assim como esmagaria uma formiga. No entanto, no momento seguinte, o quinto príncipe descobriu repentinamente que o Fan Xingjian antes dele havia desaparecido repentinamente. Ao mesmo tempo em que desapareceu, Fan Xingjian transmitiu um fluxo de informações ao cérebro do quinto príncipe. 5 segundos. Quando eu sair, você tem um total de 5 segundos para pensar em suas últimas palavras. Em um instante, Fan Xingjian desapareceu completamente, e a força de punho do quinto príncipe avançou em direção a Jacob, que anteriormente estava atrás de Fan Xingjian. O semblante de Jacob mudou e retaliou com a miríade de luz sagrada do clã da luz sagrada, enviando-a para colidir ferozmente contra a erradicação dos 3 mundos do quinto príncipe. No entanto, antes da erradicação dos 3 mundos, a técnica final do clã da luz sagrada foi uma tentativa fútil que estava fadada ao fracasso. O quinto príncipe esmagou a vontade marcial de Jacob completamente com seu soco, quase instantaneamente transformando-o em pó. Incontáveis pontos de luz se despedaçaram no ar como muitos vagalumes, tentando se reunir com grande dificuldade. No entanto, quando o quinto príncipe viu que seu soco havia destruído a vontade marcial de Jacob a ponto de Jacob estar à beira da morte, sua expressão orgulhosa mudou para de pânico. Fan Xingjian, saia aqui. Se você não fizer isso, eu vou matá-lo. As palavras de Fan Xingjian continuaram a ecoar na mente do quinto príncipe. O pânico em seu rosto ficou cada vez mais intenso, e ele desferiu outro soco. No ar, a vontade marcial distorcida de Jacob quebrou mais uma vez, e Jacob se dissipou no nada. Jacob, o maior especialista entre os 7 grandes clãs e o chefe do clã da luz sagrada, que havia sido forçado a se submeter a Fan Xingjian anteriormente, finalmente morreu nas mãos do quinto príncipe. No entanto, o quinto príncipe não se sentiu nada satisfeito e seu rosto estava cheio de pânico. Em um piscar de olhos, ele se transformou em um longo feixe de luz e desapareceu no horizonte. Agora, havia apenas uma coisa em sua mente. Corre. Quanto mais longe, melhor. Foi porque ele entendeu claramente o quão aterrorizante Fan Xingjian seria quando começasse a ir contra os princípios que havia estabelecido para si mesmo, quando não se importasse mais com seus subordinados ou mesmo com a vida de ninguém. O primeiro príncipe olhou para o Fan Xingjian, que estava em frangalhos, e finalmente parou seu ataque, caindo na gargalhada. Para ele, o atual Fan Xingjian não tinha mais meios de retaliar. Ele olhou para Fan Xingjian e disse: Fan Xingjian, sempre admirei seu talento. Mas de todas as coisas que você fez, você não deveria ter ido contra a família real Krieg. Este foi o maior erro da sua vida. Nosso clã fundou o império há 200 anos. A fundação que estabelecemos não é algo que você possa cobiçar. Quanto mais o primeiro príncipe falava, mais alegre ele se sentia. Por quanto tempo ele sonhou com Fan Xingjian rastejando diante dele,
sendo espancado sem meios de retaliação. Agora, esse sonho estava finalmente sendo realizado. Como esperado. Eu sou o escolhido por Deus. Só eu posso ser o único a liderar todo o império. Sou eu o sucessor mais destacado da família real Krieg. No entanto, no momento seguinte, um feixe de luz de espada cortou o céu e interrompeu abruptamente a linha de pensamento do primeiro príncipe. O clone de Fan Xingjian, aquele que havia deixado o quinto príncipe, chegou antes do primeiro príncipe. Os dois conjuntos de 5% de seus poderes se fundiram em um e a proeza de batalha de Fan Xingjian aumentou instantaneamente em várias dobras. Afinal, mesmo que seus poderes tenham dobrado, sua proeza de batalha real não aumentaria simplesmente mais de 2 vezes. Era como comparar uma pessoa que desferiu um soco com uma força de 50 quilos e outra que desferiu um soco com uma força de 100 quilos. A diferença na proeza de batalha seria muito mais que o dobro. O primeiro príncipe olhou na direção de onde a luz da espada voou e seu semblante mudou. Ele parou seus ataques temporariamente e pensou: o que está acontecendo? Alguém falhou. No entanto, ele não tinha certeza de quanta proeza de batalha o Fan Xingjian antes dele possuía. Enquanto isso, Fan Xingjian simplesmente olhou para o primeiro príncipe diante dele. Incontáveis emoções e memórias de repente surgiram em seu coração, e era como se o mundo inteiro tivesse se tornado mais vivo. O sentimento mais intenso que ele sentiu foi a fúria em seu coração. No passado, eu não tinha emoções e apenas agia como um humano com base nas regras que estabelecia. Sentindo a fúria em seu coração, Fan Xingjian nunca se sentiu tão vivo antes. Neste momento, ele de repente sentiu que não precisava de nenhum motivo ou motivo para fazer qualquer coisa ou matar alguém. Era como se não houvesse nada no mundo que pudesse impedir sua decisão agora. Fan Xingjian olhou para o primeiro príncipe e perguntou: você não vai escapar? A expressão do primeiro príncipe ficou distorcida e ele cerrou os dentes, dando um soco em sua fúria. A erradicação dos 3 mundos se transformou em uma onda de luz negra que saiu em direção a Fan Xingjian. Esta técnica marcial definitiva não tinha mais o reforço do Deus da verdade universal, mas nas mãos do primeiro príncipe, sua destreza destrutiva atingiu um certo extremo. A menos que alguém fosse fundo no mundo microscópico, não havia ataques que pudessem permanecer intactos antes desse ataque. No entanto, uma luz de espada brilhou e o braço do primeiro príncipe foi totalmente cortado. Ah! Folhas selvagens e furiosos soaram da vontade marcial do primeiro príncipe enquanto ele socava novamente. A luz negra surgiu, abrangendo Fan Xingjian e Eldrey que estavam antes dele. No entanto, quando a luz negra se dissipou, o outro braço do primeiro príncipe foi cortado, transformando-se em fragmentos de luz que se dissiparam no céu. Por quê? Olhando para o invencível Fan Xingjian, o primeiro príncipe finalmente revelou uma expressão desesperada e arrependida. Foi somente quando Fan Xingjian foi capaz de realizar suas verdadeiras habilidades que o primeiro príncipe percebeu que ele era realmente tão fraco. Inconscientemente, a lacuna entre ele e Fan Xingjian tornou-se como a lacuna entre o céu e a terra. Nossa diferença já atingiu tal nível. Ao pensar nisso, ele de repente se sentiu extremamente arrependido. Ele se arrependeu de não ter matado Fan Xingjian no passado e de não ter feito de tudo para conquistá-lo mais tarde. Realizando seu ataque final em desespero, o primeiro príncipe saltou abruptamente e lançou sua cabeça ferozmente em direção a Fan Xingjian. Estrondo. Suas cabeças se chocaram, mas então a cabeça do primeiro príncipe instantaneamente se transformou em pó. Seu corpo começou a rachar, transformando-se em pontos de luz que preencheram o céu e lentamente se dissiparam no ar. Olhando para os fragmentos de luz, Fan Xingjian desapareceu mais uma vez, transformando-se em um fluxo de luz de espada que se arrastou pelo céu. Ele instantaneamente cruzou uma distância de vários quilômetros e apareceu na região de Xingguo, paraíso dos deuses demoníacos capítulo 795, região de Xingguo no santuário da lua cheia da região de Xingguo.
O clone de Fan Xingjian, que tinha apenas 20% de seus poderes, foi embrulhado por Alexander, e este último estava atacando como se estivesse batendo em um saco de pancadas. Inferno derrotado, reversão do mundo mortal. As grandes artes marciais do antigo caminho do inferno foram executadas por Alexander uma após a outra. Fan Xingjian, que estava envolto no sudário de Adão, foi espancado a ponto de não emitir nenhum som. Era como se ele estivesse morto. Ao lado, o astral ancestral, Blue e Sacred Moon Lin Lan Yui atacaram Alexander em sucessão. No entanto, mesmo o astral ancestral, que era o mais forte entre eles, estava apenas no nível 2 do nível divino. Então, como eles poderiam lidar com Alexander? Todos os tipos de ilusões astrais e luar foram esmagados, destruindo a área dentro de 1000 metros em terreno plano. Apesar disso, quando os ataques do trio pousaram em Alexander, eles eram como pedras afundando no mar, sem mostrar sinais de mudança. O semblante do astral ancestral tornou-se extremamente sombrio. Seus ataques foram completamente inúteis contra Alexander, que estava suprimindo Fan Xingjian completamente. Ele não tinha a esperança de ser capaz de retaliar. Naquele momento, a bravura feroz e incomparável de Alexandre, que governou o império por várias décadas, surgiu em seus corações mais uma vez. O luar sagrado azul foi o primeiro a parar. Seus olhos azuis se encheram de medo e espanto. Nossos ataques são completamente inúteis. Em seu coração, ela não pôde deixar de hesitar e pensar, será que desta vez, Fan Xingjian também não é páreo para ele? O astral ancestral também parou de atacar. Ele olhou para Alexander de longe, seus olhos brilhando com incerteza. Isso não é bom. Desta vez, Alexander usou o sudário de Adão. O sudário de Adão. Ao ouvir a menção desse nome, Blue Sacred Moon Lint foi pego de surpresa. Esse é o tesouro valioso do caminho antigo do inferno. Disse que, a menos que o império esteja à beira da aniquilação, não deve ser usado levianamente. Este grande equipamento divino, o sudário de Adão, era uma existência ainda mais renomada que Alexandre. Quando o império foi unificado, 200 anos atrás, o sudário de Adão foi o pesadelo de inúmeras facções e influências. Até o atual Blue Sacred Moon Lint e Astral Ancestral cresceram ouvindo sobre suas histórias lendárias. 20 anos atrás, o Santuário Terrene, que era controlado pelos magos de manto cinzento, havia se envolvido em uma grande batalha contra várias influências do Império. Naquela batalha, Alexander trouxe este valioso tesouro do antigo caminho do inferno. Naquele ano, todos mais uma vez experimentaram o terror de 200 anos atrás e, mais uma vez, o sudário de Adão tornou-se um pesadelo que todos não estavam dispostos a enfrentar. No entanto, Lan Yui não havia experimentado essa era. Então, quando ela ouviu a conversa, ela imediatamente perguntou, é tão poderoso assim? Para que serve este sudário de Adão? Anteriormente, Alexander empatou contra Xingjian. Porque ele é capaz de suprimir Xingjian completamente desta vez. Independentemente de estarem dispostos a fazê-lo, os três não tiveram escolha a não ser aceitar a situação diante deles. Alexander havia suprimido completamente Fan Xingjian. O luar sagrado azul disse friamente, ele definitivamente acertará um golpe quando atacar, e definitivamente atingirá seus objetivos quando for lançado. Todos os ataques do sudário de Adão não requerem tempo. Quando confrontado com este equipamento divino, a única coisa que você pode fazer é enfrentá-lo de frente e usar todos os seus poderes para lutar contra o ponto mais forte do adversário. O semblante do astral ancestral também se tornou extremamente sombrio. Com base na situação atual, parece que, quando eles se enfrentam, Xingjian ainda não é páreo para Alexander. Ao pensar nisso, ele suspirou, afinal, Alexander tem uma base sólida e herdou inúmeros legados. Além disso, ele é um especialista de nível 5 divino, então é natural que ele seja um pouco mais forte que Xingjian. Além disso, atualmente, o sudário de Adão já selou Xingjian. É apenas uma competição de sua força agora. Isso é muito desvantajoso para Xingjian. Ao ouvir a explicação do ancestral astral,
A expressão preocupada de Lan Yu ficou ainda mais intensa. Só então, Alexander lançou outro ataque de reversão do mundo mortal no nível microscópico. Inúmeras micropartículas giravam na direção inversa entre suas palmas. Uma aura de destruição e criação, que possuía um poder inigualável, foi transmitida. O trio escaneou com sua vontade marcial, mas percebeu que até mesmo suas vontades marciais foram imediatamente destruídas naquele instante. Eles eram incapazes de entender as mudanças que estavam ocorrendo entre aquelas palmas. Eles nunca tinham ouvido falar ou visto de tais meios antes. Como se sentisse o espanto do trio, Alexander falou com eles pela primeira vez desde o início da batalha. A proeza marcial de nível divino começa com o poder inicialmente esmagador, distorções espaciais e, em seguida, os efeitos no espaço microscópico. Enquanto Alexander dizia isso, a aura aterrorizante entre suas palmas continuou a se expandir. Inúmeros pontos de luz e energias de calor flutuavam, como se todo o mundo mortal fosse explodir entre as palmas de Alexander. A reversão do mundo mortal que entrou em vigor no nível microscópico foi uma exibição do poder total atual de Alexander. Ele tinha a sensação de que Fan Xingjian definitivamente morreria com esse ataque. Este era um reino com o qual nem mesmo seu pai e seu avô haviam entrado em contato antes. Foi a verdadeira profundidade da reversão do mundo mortal. Não só distorceu o espaço, mas também distorceu as micropartículas dentro do espaço, mudando os blocos de construção do mundo. No momento, a proeza deste ataque de Alexander havia chegado perto das verdadeiras correntes de ar caóticas da formação de minutos de dualidade de Lord Kingsan. Só que em termos de quantidade, ainda era muito longe em comparação. Alexander nunca se sentiu tão poderoso antes em toda a sua vida. Ele até teve vontade de parar imediatamente, dar a Fan Xingjian a chance de se recuperar e, em seguida, derrotá-lo de forma justa quando ele estivesse em sua melhor condição novamente. Alexander então deixaria Fan Xingjian saber que não era aquele, Alexander, não fosse inferior a ele. No entanto, isso foi apenas um desejo. Felizmente, havia 3 espectadores ao redor, permitindo que ele exibisse suas proezas em vez de ser incapaz de liberar o sentimento de grande orgulho que sentia. As fundações de tudo no mundo vêm desse mundo microscópico. A verdadeira profundidade desta reversão do mundo mortal é afetar o mundo microscópico e, assim, afetar todo o mundo humano. É uma pena que Fan Xingjian, você terá que morrer quando eu compreender a profundidade estimada desse movimento. Haverá um oponente a menos neste mundo que pode tirar esse ataque de mim. No momento seguinte, a aura aterrorizante entre as palmas de Alexandre mergulhou e atingiu o sudário de Adão, através do qual foi transmitida para Fan Xingjian. O sudário de Adão começou a tremer como nunca antes, como se tivesse atingido o limite do que poderia suportar. A coisa ainda mais assustadora era que indícios de aura aterrorizante caíam em cascata e varriam o chão em um raio de vários 10 metros ao redor de Alexander. Não foi uma explosão nem um efeito esmagador, mas que a área desapareceu completamente. Vendo que áreas do solo haviam desaparecido repentinamente, transformando-se em energia que não podia ser vista a olho nu e depois se dissipando no mundo, as 3 pessoas presentes ficaram extremamente surpresas. Os tremores dentro do sudário de Adão ficaram mais lentos, como se tudo dentro dele tivesse gradualmente se transformado em nada. Alexander disse calmamente, embora vocês 3 tenham se submetido ao traitor Fang, agora é a hora em que o Império precisa de pessoas. Boas ações. Então você será capaz de evitar a pena de morte. Olhando para as mudanças no sudário de Adão, Lan Yu gritou com sua consciência. Use rapidamente a formação. No entanto, apesar de ouvir seu grito, o luar sagrado azul não disse uma palavra. Em vez disso, seu rosto expressava um sentimento de incerteza, tornando difícil para os outros entenderem o que ela estava pensando. Lan Yu olhou para o luar sagrado azul em descrença. Grande mestre. O luar sagrado azul enviou uma mensagem através de seu testamento marcial. Lan Yu, se Alexander vencer, o que acontecerá com nosso santuário da lua cheia? Paraíso dos deuses demoníacos capítulo 796.
Recebendo ataque espada ainda mais não podemos deixá-lo vencer. Lan Yue berrou. Grande mestre, ative rapidamente a formação do santuário da lua cheia. Precisamos arrastá-lo pelo menos e ajudar Xing Jian a ganhar mais tempo. Ainda podemos ter uma chance então. Mas ele já está fadado a perder, o Blue Sacred Moonlight disse com um suspiro. É verdade que Fan Xingjian é um talento excepcional de sua geração, mas agora está claro que Alexander é um degrau acima dele. Lan Yue, eu sei que você está interessado em Fan Xingjian, mas é nesses momentos que você deve considerar ainda mais a perspectiva maior. Ao todo, o Santuário da Lua Cheia tem 3.600 pessoas, e temos o legado de vários séculos em nossos ombros. Eles não podem morrer em nossas mãos. Você deve saber qual será o resultado se atacarmos novamente. Lan Yue queria refutar ao ouvir isso, mas ela não conseguia encontrar as palavras para dizer. Em um mundo como Miracle World, as diferenças entre os indivíduos atingiram um nível esmagador. Isso significava que, para sobreviver, as influências e os especialistas aqui aprenderam há muito tempo a respeitar a vontade do especialista mais forte e seguir seus passos. Portanto, Lan Yue sabia que não havia problema para o luar sagrado azul se curvar a Alexander. Foi exatamente como eles se submeteram a Fan Xingjian naquela época. Isso seria apenas mudar de um especialista para outro. Além disso, como Alexander os havia avisado pessoalmente, os resultados seriam claros se eles interferissem mais uma vez. No entanto, ao pensar nisso, os olhos de Lan Yue ainda revelavam uma pitada de falta de vontade de aceitar essa situação. O luar sagrado azul deu um tapinha no ombro de Lan Yue, como se a consolasse. Alexander, que estava no campo de batalha, não parecia se importar com o que os três pensavam. Para ele, estava tudo bem se eles pudessem se adaptar aos novos tempos. Se não pudessem, isso significava apenas que não havia esperança e não havia a necessidade de acolhê-los. Quando todos pensavam que a batalha estava decidida, um feixe de luz de espada brilhou e cortou o céu, disparando em direção ao sudário de Adão. Ele afundou e depois desapareceu. Vendo isso, as pupilas de Alexander se contraíram levemente. Isso é. Neste momento, um sentimento sinistro surgiu em seu coração. Foi uma ameaça sinalizada pela inspiração súbita. 10% dos poderes de Fan Xingjian correram para a região de Xingwu e instantaneamente perfuraram o sudário de Adam com a Li tipo Switch Sword, fundindo-se com os outros 20%. A força de Fan Xingjian aumentou rapidamente e sua proeza de batalha continuou a aumentar. No momento, o Fan Xingjian que Alexander estava enfrentando tinha apenas 50% mais poderes do que antes, mas sua proeza de batalha aumentou em várias dobras. No momento seguinte, sob os olhos e a boca bem abertos de Alexander, bem como os olhares incrédulos do Blue Sacred Moonlight, Lan Yue do astral ancestral, um fluxo de luz de espada disparou do sudário de Adam. Então um feixe de luz de espada assumiu a forma de uma cruz e brilhou, rasgando uma enorme abertura no sudário de Adão. Fan Xingjian segurava uma espada leve em suas mãos, com a ponta apontada para cima, e então lentamente saiu do espaço vazio. Seu físico conjurado ainda estava coberto de rachaduras por toda parte, mas isso não afetou sua disposição em nada. O sudário de Adão rasgado e a espada de luz que foi condensada da vontade marcial de Fan Xingjian adicionaram maior poder à sua disposição. Intenções de espada subiram nas nuvens e jorrou em direção a Alexander. Alexander, se você conseguir sobreviver a um ataque de espada meu, vou poupar toda a sua família real Krieg. Sentindo a informação contida no testamento de Fan Xingjian, uma onda de fúria subiu no coração de Alexander. Como ele poderia se assustar com Fan Xingjian quando ele havia acabado de compreender a maior altura do caminho antigo do inferno? Houve até uma onda de alegria que surgiu em seu coração por ser capaz de derrotar Fan Xingjian. Rapaz arrogante. Nos arredores, o sudário de Adão rasgado tremeu instantaneamente e então envolveu Fan Xingjian mais uma vez. Alexander levantou ambas as palmas das mãos, e sua vontade marcial continuou quebrando.
O luar sagrado azul disse através de sua consciência com grande espanto: entrar no inferno. Este é o meio do antigo caminho do inferno de queimar a vontade de alguém para estimular sua força. Alexander está indo com tudo. As sobrancelhas de Lan Yue também se franziram juntas e indícios de preocupação brilharam em seus olhos. O astral ancestral também tinha os olhos fixos no campo de batalha. Foi porque o resultado dessa batalha tinha uma conexão direta com o futuro deles. Alexander seria o único a sair vitorioso. Ou Fan Xingjian seria um entalhe mais forte. A força de ambas as partes ultrapassou seus entendimentos e os deixou confusos. Auras aterrorizantes sem fim se estendiam das palmas das mãos de Alexander enquanto sua vontade marcial queimava. A proeza que esta reversão do mundo mortal desencadeou de forma explosiva ultrapassou em muito a norma. A reversão do mundo mortal se transformou em uma terrível corrente de ar e, por onde passou, todos os seres vivos foram exterminados. Ele atingiu o sudário de Adão e, no instante em que o sudário de Adão transmitiu essa força destrutiva, inúmeras rachaduras apareceram nele. Mesmo todo o espaço começou a tremer intensamente, mostrando sinais de instabilidade. A maior profundidade da reversão do mundo mortal foi abalar o mundo microscópico. A partir daí, afetaria o mundo macroscópico, invertendo os fundamentos do mundo inteiro. Este ataque de Alexandre uma vez ultrapassou o pico que ele havia alcançado no passado, alcançando um novo reino. Até deu sinais de sacudir e mudar o mundo microscópico. Este era um poder que superava o nível de ser capaz de aplicar sua força no mundo microscópico. Era um poder que apenas os especialistas nível 6 nível divino teriam apenas começado a compreender. Nesse momento, uma ponta de compreensão brilhou no coração de Alexander. Se eu fosse lutar pelo nível 6 do nível divino agora, provavelmente teria 70% de chance de sucesso. No entanto, no momento seguinte, uma intensa sensação de perigo brotou em sua mente. Fan Xingjian bateu com o dedo enquanto estava no sudário de Adão. Uma força intensa dos trovões celestiais e magnetismo terrestre se estendeu de seu dedo. As intenções da espada conquistadora foram ativadas e jorrou na direção de Alexandre. Receba meu ataque de espada. O poder da reversão do mundo mortal de Alexander acabara de se tornar capaz de afetar o mundo microscópico. Mas Fan Xingjian há muito compreendia parte da essência por trás das forças eletromagnéticas, interação forte e interação fraca. Embora ele fosse incapaz de controlar o mundo microscópico diretamente e só pudesse usar seus próprios poderes para afetar o mundo microscópico, a diferença entre os dois, em termos de compreensão do mundo microscópico, era algo que não podia ser comparado. Era como a diferença entre os céus e a terra. Neste momento, foi como se um feixe de luz de espada tivesse cortado tudo na frente de Alexander. A mortalha de Adão foi cortada mais uma vez, e a aura aterrorizante condensada da reversão do mundo mortal foi cortada. A luz da espada cortou a cabeça de Alexander e disparou profundamente nas profundezas de sua consciência. Em seu caminho, incontáveis memórias foram transformadas em polpa, e inúmeros fluxos de sua vontade marcial se despedaçaram. No final, a luz da espada saiu da parte de trás da cabeça de Alexander e voou em direção ao céu em uma inclinação, como um meteoro invertido. Ele até penetrou na camada atmosférica, pousou entre os céus de 9 camadas e depois se dissipou. Neste segundo, inúmeras pessoas no mundo viram um fluxo de luz branca que subiu ao céu. Eles revelaram expressões de surpresa ao olharem para a luz que cortava os céus. Após este ataque de espada, Alexander olhou para esta cena em transe. Seu corpo começou a quebrar, rachar e se transformar em inúmeros pontos de luz que se dissiparam. No entanto, Alexander não se importava com isso. Ele olhou para Fan Xingjian e suspirou, dizendo: "Este é o seu ataque."